Olá, minhas irmãs! Hoje, apesar de ser 1º de julho, nós vamos finalizar, o livro de Provérbios, que é o último e mais importante provérbio, que é o 31, que fala exatamente sobre casamento, sobre como deve ser a esposa. E ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, de que é só a mulher ser submissa e não falar nada, não tem nada a ver. Você vai aprender aqui hoje, com Provérbios 31, como que é essa mulher virtuosa, como ela age, como ela reage às situações. E que após essa leitura, após você ouvir aqui comigo, se quiser ouvir novamente, se tiver alguma dúvida, ou sempre que você quiser saber como reagir, diante das coisas que aparecem, no dia a dia, no casamento, no relacionamento, aí em sua casa, volte sempre para Provérbios 31 para você ler novamente, para que você não fique preocupada. Como é que o esposo, como é que o marido tem que ser? Ele não está fazendo isso que o marido, segundo a Bíblia, tem que fazer. Não, você faz a sua parte. Se ninguém nunca te contou isso, é importante que você comece a mudar na sua cabeça. Você casou para fazer o seu marido feliz. Você não casou para ele se virar para te fazer feliz, não. Isso é uma mentira. Você é que vai fazer o seu marido feliz, independente do que ele faz contigo, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 31, a partir do versículo 1, que diz assim: Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos aos que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Dei bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e necessitados. Veja que aqui ela fecha, com algo que a gente falou muito aqui, que é sobre ajudar os necessitados, sempre. E não se deixar levar por nada que não seja a palavra, Aqui fala do vinho e da bebida forte. E apesar de tudo que a gente já leu aqui, eu queria focar muito agora a partir do versículo 10, porque ela fala agora sobre a mulher virtuosa, como você, esposa, como nós, esposas, devemos ser. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o dos mais puros rubis. Aí aqui eu vou já começar abrindo um parêntese muito importante, que fala sobre o valor da mulher virtuosa excede o das joias. Lembra que toda a leitura que a gente fazia, desde o primeiro provérbio até aqui, a Bíblia fala que é melhor, a sabedoria do que as joias finas, sempre está colocando a sabedoria acima da riqueza. Então aqui resume dizendo que a mulher virtuosa, ela é sábia, porque ela busca sabedoria no Senhor, lembrando de novo o que é ser sábio. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então essa é uma mulher que teme ao Senhor, que encontra no Senhor sabedoria, e por isso que ela é uma mulher virtuosa e o valor dela é muito maior do que as joias finas, do que os rubis. Versículo 11. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Aí aqui já vamos colocar como número 1, de uma das formas de você agir, quais são os princípios para ser uma mulher virtuosa. O marido confia nela. Aí a gente abre aqui um parênteses. Seu marido confia em você? Ele pode confiar em você? Eu tenho uma história de uma pessoa da minha própria família, que ela sempre pegou dinheiro do marido dela e sempre guardava assim, em algum lugar, dentro do guarda-roupas, dentro das roupas. E ele sabia, muitas vezes ele acabou descobrindo, mas assim, era uma prática em que ela fazia sempre isso, E se tornou tão natural para ela que ela contava para as outras pessoas como se aquilo fosse um mérito e que as mulheres devessem fazer o mesmo. Só que
o seu marido precisa confiar em você, não só financeiramente falando. Esse aqui é o exemplo de uma pessoa próxima. Mas em todas as coisas, o marido precisa confiar na esposa, né? Ele precisa sair tranquilo, não só para trabalhar, mas para qualquer outra atividade, sabendo de que a esposa dele é uma mulher confiável, em qualquer área. Agora vamos pro 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Aí vem uma segunda pergunta, né? Você faz bem ao seu marido? Porque esse é o segundo princípio. O primeiro é o marido confiar em você e o segundo, você fazer bem ao seu marido. Aqui não está dizendo assim, ó, a mulher, ela faz o bem ao marido que é bom para ela. Não importa o que seu marido está fazendo. Você sempre faz o bem e não o mal. 13. Busca lã e linho e de bom grado, olha só, de bom grado, trabalha com as mãos. É uma mulher que trabalha também, né? Então, deixa aqui bem claro e desmistifica também algumas situações em que dizem que ser mulher cristã é aquela que ouve o marido e aguenta tudo que ele fala e não pode nem trabalhar fora de casa. Isso também não é verdade, tá? E aqui fica bem claro. 14. É como um navio mercante, de longe traz o pão. Aqui fala sobre sustento, né? De colocar ordem na sua casa em relação, seja a alimentação ou qualquer outra coisa que a gente também vai ver aqui no decorrer dos versículos. Ela organiza a casa em relação à alimentação, né? Agora o 15. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Veja que aqui nesse contexto ela tem servas, né? Mas ela é que dá mantimento à sua casa. Ó, o versículo anterior é ela que vai atrás desse mantimento e quando ele já está em casa, ela dá ordem às servas para que organize essas coisas, né? Então ela é uma mulher que tem pessoas para ajudar ela dentro de casa. Veja só, desmistificando mais uma vez aquela questão de que mulher tem que ficar com barriga no fogão e no tanque, né? Ela pode sim, a mulher virtuosa, ela pode sim ter pessoas que ajudem ela nos serviços da casa. Versículo 16. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Aqui fala sobre trabalhar fora e sobre fazer investimentos, né? Ela é uma mulher que, além de trabalhar fora, ela sabe examinar uma propriedade para comprar e vai lá e já investe plantando uma vinha, né? Com o seu próprio dinheiro, com a renda do seu trabalho. Então, a mulher virtuosa, ela também pode trabalhar fora de casa, desde que, vamos voltar, ela seja confiável para seu marido, ela faça bem, não o mal. Ela trabalhe na sua casa no sentido de trazer mantimento, né, para que as servas, né, as pessoas que trabalham ali junto com ela na casa possam organizar. E ela trabalha também fora de casa, né, e sabe administrar, porque ela compra, né, a propriedade, ela já investe. Versículo 17. Cinge os lobos com força e fortalece os seus braços. Ou seja, ela não faz corpo mole, né? Ela está preparada. Então, se você precisa de preparo físico, precisa de fazer uma academia, precisa de fazer exercício, uma caminhada, isso aqui também é importante, porque você vai sempre se esforçar, né? E fortalecer também os seus braços para você aguentar, né? Todas as coisas. A gente sabe que uma mulher hoje tem multifunções dentro de casa, no trabalho, com os filhos, marido. Então, você também precisa se preparar nesse sentido, né? Versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. E aqui está falando de constância, né? De consciência do seu trabalho. E ela está sempre disposta, né? A sua lâmpada não se apaga à noite. Versículo 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Aqui fala também sobre trabalho. Ela dá conta, né? Ela gosta de trabalhar e ela dá conta do trabalho dela, né? Versículo 20. Abre a mão aos aflitos, abrir a mão, ou seja, ela ajuda os aflitos e estende a mão aos necessitados. E a gente viu muitos provérbios que falam sobre ajudar os necessitados. Então, ela é uma mulher que cuida também das pessoas necessitadas. Ela não está só com o olho na família, no trabalho, nos investimentos, mas também nas pessoas necessitadas. Versículo 21.
Quanto à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Então, quando chega, né, a gente que é mulher, a gente sabe disso, quando chega qualquer mudança, né, de estação do ano, a gente sabe que existem roupas próprias para isso, não só roupas de vestir, mas roupa de cama, toalha e tudo mais. Então, no inverno, a gente sempre reforça tudo, né, reforça todas essas coisas. E ela é uma mulher que, quando chega a neve, ela não está preocupada, porque ela sabe exatamente como suprir a sua casa, né, seu marido, seus filhos. E o versículo 22, aqui ó, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Então, ó, ela, além de trabalhar em casa nesse sentido, ela está preparada para o inverno, ela está preparada para que os filhos, o marido e ela também estejam aquecidos nesse período, né? Ou seja, isso também tem a ver com diligência, né? Ela está sempre atenta às necessidades da casa. Agora o versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Então, quando fala de o marido, né, ser estimado, é que ela honra o marido. Então, as pessoas que conhecem eles, naquela época a cidade era uma coisa menor do que é hoje, né? Então, tem um versículo, uma outra versão que fala sobre as portas da cidade, né? As pessoas, os anciãos, as pessoas mais velhas que ficavam ali, poderiam ver ela passar e voltar e ela honrava o marido, né? Eles não se preocupavam quanto à ida dela, a saída, né? Porque era mulher, era um outro contexto, porque ela honrava o marido. Então, o marido era estimado entre eles, né? 24. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Tá vendo que ela é uma mulher que trabalha fora também? Ela negocia. Aqui ela faz e vende fora, tá vendo? E vende inclusive cintas até aos comerciantes. Então, se aplica sim hoje a nossa realidade de mulheres que precisam trabalhar fora de casa. É lógico que é muito importante a primeira parte, que é cuidar da casa primeiro, né? Que a gente sabe que quem não é pelos seus, principalmente pelos da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel, né? Então, primeiro ela cuida da casa, você vê que tem uma ordem aqui, fala exatamente sobre isso. E ela também negocia, né? Ela investe, ela trabalha fora. O 25. A força e a dignidade são seus vestidos. Olha, força, ou seja, não é preguiçosa. A gente viu também muitos provérbios aqui sobre preguiça. E ela é digna, né? Tem dignidade. São seus vestidos, ou seja, ela se veste de força e dignidade. E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. Aqui já fala sobre ansiedade, né? Então, ela não precisa ficar ansiosa pelo dia de amanhã, né? Vive um dia de cada vez, ela tem essa consciência. Isso é sabedoria, né? É uma mulher temente a Deus, é uma mulher sábia, né? 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Aqui, tá vendo? Resumindo, o que é ser uma mulher virtuosa? Ela fala com sabedoria e instrui, né? Isso aqui a gente pode colocar como conselho de bondade está na sua língua. Então, se alguém precisa, ela não fala sem pensar, né? Ela não acha que ser verdadeira, ser transparente é falar sem pensar. De forma nenhuma, é com sabedoria e a bondade, a instrução da bondade está na sua língua. Então, uma mulher virtuosa, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que trabalha fora, ela é uma mulher que faz todas essas coisas. 27. Cuida do bom andamento da sua casa. Olha só, quem cuida do bom andamento da sua casa é você. E não come o pão da preguiça. Tá vendo aí como serviu a gente ler tantos provérbios sobre a preguiça? Tem uma história de uma pessoa muito próxima a mim também, que ela passou um período, né, que ela conheceu uma pessoa e foi morar junto. E essa pessoa tinha uma vida muito assim, agitada, saía para pescar, saía para fazer várias coisas e voltava e estava ali sempre, né, com ela, mas ela dormia tanto, às vezes ele saía para pescar, chegava, fazia o peixe e ela acordava só para comer. Então assim, e aí ainda achava ainda super natural e achava que era mulher moderna, né? Até que um dia ela chegou em casa e eles desfizeram, ele já não queria mais, as malas dela já estavam do lado de fora. Porque a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela se veste de força e dignidade, ela fortalece o seu braço, né? E ela não come o pão da preguiça, aqui segundo o versículo 27.
cuida do bom andamento da sua casa, então você é responsável pelo bom andamento da sua casa, seja em relação aos mantimentos, a cobertas, a lã, né, as estações do ano, ficar atenta ao que sua família precisa, quanto também a não comer o pão da preguiça, né? Então, ela não é uma pessoa preguiçosa. Agora vem o 28. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, ou mais que feliz, né? Que é a tradução de bem-aventurada. Seus filhos chamam ela de mais que feliz, e seu marido a louva dizendo, aqui é o 29 já, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Então, aqui até os filhos, lembra que eu falei sobre criação de filhos? A gente falou que primeiro a gente precisa ser amigo, né, dos filhos e dar o exemplo. Então, esses são filhos que veem na prática, né, o exemplo dessa mãe, a ponto de chamar ela de bem-aventurada. E o seu marido dizer que existem muitas mulheres por aí virtuosas, mas a dele é a maior de todas, a mais virtuosa de todas, supera todas elas. Então, que você seja essa mulher, né? Essa mulher aqui que tem essa consciência, tem essa sabedoria, porque o próximo versículo, que é o 30, diz assim, ó, enganosa é a graça e vã é a formosura. Então, existem muitas mulheres bonitas, né? São graciosas, realmente, formosas. Mas a que teme ao Senhor é essa que será louvada, porque a mulher que teme ao Senhor, ela é sábia. Lembra que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor? Então, mas a que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o que vai trazer, minha irmã, louvor para você, essa honra, né? Que seus filhos vão te chamar de bem-aventurada, seu marido vai achar você muito mais virtuosa e superior a todas as outras, é você ter o temor do Senhor. E o 31 diz, deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Então, de público, então tem muitas testemunhas, as pessoas reconhecem, elas veem nessa mulher o temor do Senhor, elas veem nessa mulher uma pessoa honrada. Então, para a gente recapitular aqui os pontos. O que é ser uma mulher virtuosa, né? Primeiro, o marido confia nela. Segundo, faz o bem ao seu marido e não o mal. Terceiro, ela trabalha, né, com suas próprias mãos. 4, ela coloca ordem na casa. 5, ela faz investimentos financeiros, né? Ela compra e vende, investe, né? 6, não faz corpo mole, ela está sempre preparada. Se para isso ela precisar fazer uma academia, uma caminhada, o que ela não pode fazer é corpo mole. O que ela renuncia a fazer, uma vez que ela é sábia, ela sabe que a preguiça não existe, né? Não deve estar presente na vida dela. 7, é constante, tem consciência do seu trabalho. 8, ela gosta de trabalhar, ela entende o valor que isso tem. 9, ela cuida dos necessitados, sempre estende a mão às pessoas que precisam. 10, ela está atenta à necessidade dos filhos, do marido, da casa. E 11, ela honra a Deus e, consequentemente, ela honra o seu marido. Então, minhas irmãs, sempre que você tiver dúvida sobre quem é a mulher virtuosa, venha para a palavra, leia Provérbios 31 e busque imitar essas coisas aqui. Eu sei que tem muitas pessoas mesmo, nesse período que a gente vive no mundo da gente hoje, né? Que tudo é muito acelerado e que tudo é sertanejo, né? Que ouvem músicas que falam assim absurdos e acabam entrando naquilo na cabeça delas e elas acham que ser mulher é ser aquilo, que a mulher manda, que o homem é o cachorrinho da mulher. Isso não existe, minhas irmãs. A palavra, nós que somos cristãs, vivemos de acordo com ela, com a palavra, e não com os conceitos do mundo, muito menos com as músicas, né? Com o trato que esse mundo tem em relação ao casamento. Então, a mulher virtuosa, ela é uma mulher, sim, que ela pode até, né, ela dominar sobre a casa, sobre essas coisas, sobre o marido, mas o marido é quem governa, né? Ele é o sumo sacerdote da casa, ele é o cabeça, né, da casa, assim como Jesus, Cristo é o cabeça dele. Ele é quem dá a vida pela esposa, e a esposa logo atrás dele é que dá a vida pelos filhos, né, que protege os filhos. Então, que o Senhor possa sempre estar te lembrando, minha irmã, dessas palavras e que o Senhor faça de você uma mulher sábia e virtuosa. E lembrando que para ser sábia e virtuosa, você precisa do temor do Senhor.
Então é no Senhor que a gente busca todas essas coisas. E aí a gente volta para o primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E assim, amando a Deus, buscando em Deus, né? Você temendo ao Senhor e pedindo a Ele sabedoria, você se torna uma mulher sábia. A palavra diz lá em Tiago que aquele que quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. Então, que o Senhor esteja nos enchendo da sua palavra todos os dias, que Ele possa nos fazer sempre lembrar, né, todas essas coisas e que sejamos, sim, mulheres virtuosas, né, mulheres que temem ao Senhor e que fazem as coisas de acordo com a palavra e não com esse mundo ou com nossa própria opinião. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse período, Senhor, por todos esses dias que estivemos aqui aprendendo de Ti, lendo a palavra, orando, Senhor, pedindo para que o Senhor nos fortaleça. Muito obrigada, Senhor, por todo o Teu ensinamento. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre nos lembrando de todas essas coisas nos momentos que a gente precisar, naqueles momentos em que precisamos reagir como mulheres de Deus, como cristãs. Pai, em nome de Jesus, seja sobre nós a Tua mão direita vitoriosa, para nos dar vitória em relação à nossa casa, aos nossos filhos, aos maridos, Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te pedimos, faz-nos assim, Senhor, mulheres cheias de Ti, tementes, que são sábias e que buscam, Senhor, sempre Te agradar em todas as nossas atitudes, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, santificando a todas nós, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade e ela nos santifica, ela é nosso escudo, Pai. Que o Senhor esteja sempre, Senhor, renovando a nossa fé. Nós precisamos de Ti, precisamos estar sempre ouvindo a Tua palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor esteja abençoando as minhas irmãs, Senhor, livrando elas delas mesmas, da opinião delas, das outras pessoas, e que elas se encham da Tua palavra para viver de acordo com o Teu conselho, com a Tua vontade. Pai, faz isso em nós, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, te agradecemos por todo esse período que estivemos juntas orando, e que o Senhor nos faça assim, mulheres segundo o Teu coração, a menina dos Teus olhos, Pai. Pai, em nome de Jesus, continua sendo com as minhas irmãs, principalmente as que começaram todo esse processo agora, que elas possam, Senhor, ser fortalecidas em Ti, na força do Teu poder, Pai, para que elas possam vencer todas essas fases e que possam olhar para trás e glorificar o Teu nome e produzir muitos frutos, Pai. Produzir muitos frutos, ser testemunho para muitas mulheres que passam pelo mesmo, que elas possam, quando o Senhor fizer nelas, que elas possam fazer também, Senhor, para o Senhor fazer através delas. Pai, estamos aqui disponíveis para Ti, nos ajuda. Nos fortalece, Senhor, nos dá força nessa caminhada, que possamos todos os dias, Senhor, buscar ser semelhantes a Jesus, que o Senhor nos capacite a viver essas coisas, Pai, e que na nossa memória sempre exista a Tua palavra que diz que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar e acreditamos na Tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por todas as coisas. Continua nos guiando, Senhor, continua nos dizendo o que fazer, como fazer, Pai, para que possamos agradar o Teu coração. Nos ensina a guardar a Tua palavra, Pai, em nossos corações, para que a gente não peque contra Ti. Pai, nós Te pedimos e desde já agradecemos na certeza de que o Senhor, nosso Pai, nos ouve, nos ama, tem misericórdia de nós e vai sempre nos guiar pelo Teu caminho, para que a gente nunca caia, Senhor. E antes mesmo da gente tropeçar, nós cremos que o Senhor vai nos sustentar e nos colocar de pé novamente, Pai. Então, Te pedimos essas coisas e Te agradecemos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.